Por que as ideias de um filósofo morto há 200 anos ainda afetam a maneira como nós pensamos sobre a verdade, propósito e identidade? No capítulo 1, Francis Schaeffer apresentou uma ideia perturbadora. Ele argumentou que a cultura ocidental atravessou uma linha divisória. Uma ruptura aconteceu. Mas isso nos leva a uma pergunta ainda mais importante. Como foi que nós chegamos até aqui? Pelo que sabemos, uma sociedade não muda da noite para o dia. Antes que a cultura mude, suas ideias mudam primeiro. Antes que uma geração mude, sua forma de pensar muda. A maioria das pessoas nunca leu um livro de filosofia. Na verdade, você não precisa ler filósofos para viver dentro das consequências das ideias deles. E é isso que torna o capítulo desse livro tão importante. Durante muitos séculos, os filósofos procuraram o Logos, uma explicação capaz de unir toda a realidade. A verdade que explicasse o universo, a moralidade, o conhecimento e o significado da existência humana. Os filósofos discordavam entre si, cometiam erros, chegavam a conclusões diferentes, mas compartilhavam a mesma convicção comum. Acreditavam que existia uma resposta. Acreditavam que a razão humana é capaz de chegar a essa verdade. Mas então, algo começou a acontecer. Gradualmente, alguns filósofos passaram a perder essa confiança. A pergunta deixou de ser qual é a resposta e passou a ser será mesmo que existe uma resposta? Essas mudanças parecem pequenas, mas mudou o curso da civilização ocidental. Porque a filosofia começou a abandonar a esperança de encontrar uma explicação unificada para toda a realidade. E quando isso aconteceu, o primeiro degrau para a linha do desespero foi alcançado. Segundo Schaeffer, o filósofo alemão Georg Friedrich Hegel marcou um momento decisivo na história ocidental. Ele ajudou a popularizar uma nova forma de pensar, na qual a realidade deixa de ser algo fixo e passa a ser entendido como um processo contínuo de mudança. Tudo está movimentando, tudo está evoluindo, tudo está se transformando. E isso produz uma consequência profunda. Se tudo está mudando constantemente, então a ideia de verdade muda constantemente. Ou seja, o que era verdade 50, 100 anos atrás já não é verdade hoje. Da mesma forma, o que é verdade hoje passará a não ser mais verdade na próxima geração, ou 50 ou 100 anos para frente. Sendo assim, a ideia de uma verdade fixa se torna cada vez difícil de sustentar. No capítulo 2, Schaeffer está descrevendo o nascimento de uma crise. Durante séculos, os filósofos procuraram respostas, mas agora eles começam a duvidar da possibilidade de encontrar respostas. Nesse caso, se os filósofos desistiram da verdade, o que acontecerá com os intelectuais? O que acontecerá com as universidades? O que acontecerá com os artistas? O que acontecerá com a sociedade? E ainda mais, o que acontecerá com a teologia? Mas Schaeffer faria uma pergunta simples. Se cada pessoa cria sua própria verdade, como resolvemos conflitos entre verdades diferentes? E se cada pessoa cria seu próprio significado, existe algum significado que seja realmente verdadeiro? Se tudo está em fluxo constante, existe algo sobre o qual possamos construir a nossa vida? Talvez a principal lição desse capítulo seja entender que as crises culturais não começam nas ruas, mas começam nas ideias. Muito antes de uma sociedade mudar seus valores, ela muda sua forma de pensar. Schaeffer está nos convidando a olhar para as raízes, a olhar para os fundamentos das ideias. Porque é ali que as grandes transformações acontecem. Ao terminar esse capítulo, eu fiquei pensando, o que acontece com uma sociedade quando ela deixa de acreditar que existe uma verdade capaz de unificar a realidade? Será que ela consegue continuar sustentando significado, moralidade e propósito? Ou será que inevitavelmente começa a caminhar em direção ao desespero?
Francis Schaeffer acreditava que essa mudança não permaneceria confinada aos filósofos, porque ideias nunca permanecem presas em livros, elas escapam, elas alcançam a cultura e, eventualmente, alcançam todos nós. A filosofia deu o primeiro passo no degrau do desespero. Quem dará o segundo? Então ficamos por aqui no capítulo 2 e até o próximo vídeo no capítulo 3. Lembre-se, grandes livros não pertencem apenas aos especialistas. Por isso que os clássicos não precisam ser lidos com medo. Então até mais, vejo vocês no próximo capítulo.